A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Hoje nós vamos abordar aqui no canal, irmão, uma matéria muito, vamos dizer, dá muita polêmica, dá muitas perguntas, né? Várias pessoas às vezes não entendem o que é a obra da piedade. Esta parte tão linda, tão significante dentro da congregação. A obra da piedade dentro da congregação, irmão, é intocável. Pode faltar dinheiro para manutenção, para construção, para viagens, para compra de terrenos, mas para a obra da piedade não pode faltar. Se uma comum estiver sem a obra da piedade, ali entrou pouco aquele mês, aquele valor é retirado de alguma parte que seja na construção para colocar no lugar daquele atendimento que é o da viúva e do pobre, né, irmãos? Os necessitados. Não vamos falar sobre a obra da piedade e atendimento, irmão, aqui no canal. Às vezes, muitos perguntam ou falam, às vezes até criticam. Poxa, mas a obra da piedade tem que ter revelação. Tem que revelar para atender uma pessoa necessitada que está passando fome, né? Muitos criticam esta parte. Mas, irmão, olha só, esses que criticam essa parte, que já me enviaram mensagem já falando sobre essa parte, esses que criticam, eles criticam a igreja, criticam a obra da piedade. Eles, se vão para a igreja, são aqueles que têm a mão curta para dar coleta na obra da piedade, né? Não dão. E às vezes, irmãos, se ele sente de ajudar alguém, ele prefere jogar essa responsabilidade que ele ficou sabendo para alguém fazer. É assim, eu conheço um casal de servos de Deus. Eu estou sabendo em que eles estão passando necessidade. E esta necessidade ainda não foi revelada até eles. Que essa obra de Deus não é de brincadeira, irmãos. Essa obra de Deus é por revelação. Porque senão o que nós estamos fazendo na graça de Deus? Perdão. O que nós estamos fazendo na graça de Deus então? Se é tudo pelo homem. Tem que ter a revelação, né? Mas se eu estou sabendo em que um casal de servos de Deus está passando necessidade e eu tenho para dar, para fornecer, para ajudar, por que eu teria que culpar a obra da piedade, os diáconos, as irmãs da piedade? Porque eu mesmo não vou lá e liquido aquela fatura, não vou lá, não chamo o servo de Deus no canto, né? Que o bom seria isto, o pai de família, ô irmão, vem aqui, quero conversar com o irmão. Pega o irmão, vai até o mercado, o que o irmão precisa na sua casa. É melhor fazer assim do que colocar nas costas de alguém, né? Porque a obra da piedade na congregação, ela atende os necessitados. Mas às vezes, irmão, tem uma restrição, a pessoa chega e fala que está necessitada, que a obra da piedade não ajuda. Eu vou falar para vocês, eu recebi um vídeo uma vez, não sei nem se eu tenho mais ele aqui guardado, de uma pessoa que reclamava dos diáconos, reclamava da obra da piedade, das irmãs da piedade, que não ia visitar a casa dele. Aí ele colocou um vídeo, faz antigo esse vídeo, no Facebook. Não sei nem se ele já retirou esse vídeo ou está lá ainda. Ele foi mostrar a casa dele, irmãos. Foi mostrar, tipo, entregando os irmãos, né? Entregando a obra da piedade, porque a piedade foi na casa dele. Ele abriu a porta e falou assim, olha aqui, irmãos, que a obra da piedade não vem me atender. Veja só, irmãos, nós somos pobres. Tem casa que você entra dentro da casa deles, de irmãos aí, ou de pessoas normais, em que não tem nada, é um barracão de madeira. Mas
tem aquele cuidado, aquela limpeza, porque limpeza não é pobreza. Limpeza tem que ter, pelo menos numa casinha simples de madeira, de telha, o chão batido não tendo piso, mas há uma limpeza. Eu já entrei em casas assim, em que a estante da casa da pessoa estava mais organizada do que da minha casa, que o piso é piso, azulejo na parede, estava bem mais organizado. Porque pessoas caprichosas, pessoas que são pobres, são necessitadas, mas são limpas. Certo? Se essa pessoa tivesse uma casa melhorzinha, ela ia deixar a casa linda. Né? Essa pessoa entrou dentro da casa e foi mostrando. Primeiramente, ele foi fazer um café. Foi riscar o fogo lá. Quando eu olhei o fogão, é irmão, né? Para ele reclamar da obra da piedade. O fogão era branco. O fogão estava preto. Preto, preto, preto. Ele foi fazer pôr água para fazer o café. O caneco estava amarelado. Parecia que ele tinha esquentado o leite e não tinha lavado aquele caneco. Colocou água para ferver, a água borbulhava e aquela espuma branca por cima, irmãos. As irmãs que são da cozinha, até os irmãos mesmo que às vezes mexem na cozinha, ajudam a esposa, sabe disso, o que é a limpeza. E ele reclamava. De repente, ele arrastou na mesa umas coisas. Ele não pegou, não tirou, ele arrastou com o braço. Um gato veio, sentou em cima da mesa. Ele empurrou o gato, abriu a Bíblia dele, as letras ilegíveis, porque era tanta sujeira na Bíblia e cheio de papel. Irmãos, a casa dessa pessoa, ele estava reclamando que ninguém ia lá limpar a casa dele. Olha só, ele morava sozinho, é uma pessoa única, sozinha, reclamando que ninguém ajudava ele. Uma casa naquela situação. Ou a pessoa era casada, maltratou a mulher foi embora, ou ele era solteiro. Mas pense bem, irmãos não vai na casa do irmão limpar. Irmã não poderia estar ali junto com o homem dentro da casa ali limpando. E a obra da piedade não é assim não, irmão. Você faz isso, ó. E os irmãos já vêm, tem que ser obra de revelação. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já fui há 10, 15 anos atrás, 10, 15 anos, deixa eu fazer as contas aqui, 2021, em um ano 2000, 21 anos atrás, a minha empresa faliu, eu fiquei com casa para pagar, com carro para pagar, casa nova pela Caixa, carro para pagar, tinha que fazer as compras em casa, as crianças tudo bebezinho, mulher na época estava com problema de saúde, não podia trabalhar. Aí eu pensei assim, agora que o caldo engrossou, por quê? Os irmãos vão ver uma casa nova, eu numa casa nova, eu andando de carro. Eu falei, esse irmão não precisa. E a olho nu quem me olhava chegando, que eu nunca reclamei, e nós não devemos reclamar e falar para as pessoas que nós estamos passando necessidade. Porque se nós chegar para uma pessoa e falar, estou passando necessidade, deixa de ser revelação. Deixa de ser revelação. A revelação é isto, irmão. Deixa de ser revelação. O que aconteceu? Um diácono me procurou e falou, irmão Paulo, eu queria ter uma conversa com o irmão. Eu senti da paz de Deus de fazer visita na sua casa. Quando o diácono fala, senti da paz de Deus fazer uma visita na sua casa, e as irmãs da obra da piedade vão na casa na hora que você, homem, não está, o irmão não está, é porque algo Deus está preparando. Porque as irmãs vão, até nisso, irmãos, até nisso, os irmãos têm sabedoria dada por Deus. Vai na casa do irmão quando o irmão não está em casa, para que ele não se sinta constrangido perto da família, constrangido perto da esposa. Irmão, foram na minha casa, conversaram com a esposa, ali deixaram atendimento, oraram. Quando eu cheguei, que eu fui procurar emprego. É assim, tô sendo atendido pela obra da piedade. Eu não fiquei em casa ali deitado. Pera um pouquinho. Tem muitos que falam assim, o seguro-desemprego tem 5 meses. Eu só vou procurar emprego daqui a 5 meses, porque o seguro-desemprego, o governo tem que me sustentar. Muitos falam assim. Já ouvi, né? Eu só usei o seguro-desemprego uma vez só, irmão. Eu nunca deixava o seguro-desemprego me pagar 5. Se ele me pagasse uma, era muito.
E mesmo uma vez que ele me pagou uma que eu já recebi, quando fui precisar dele da última vez, ele descontou essa uma, porque quando eu recebi essa uma anteriormente, eu já estava empregado. E eu ia devolver o dinheiro para quem? Se estava na minha conta lá na Caixa Econômica. Eu tive que devolver para o governo. Quer dizer, graças a Deus que quite. Não usei nada que não é meu, né? Mas, irmãos, tem muitos que esperam o seguro-desemprego. Aí o que acontece? Olha só, quando tem um irmão que reclama, né? Que é fácil, viu, irmão? Chegar e falar da obra da piedade é maravilhoso, é fácil. Agora, viver o que os irmãos do atendimento vivem aí, né? Quanto mais nessa pandemia, né? Que os irmãos têm mesmo que falar, irmãos, vamos fazer coleta para piedade, porque a prioridade é a manutenção da igreja. Quer dizer, a prioridade mais agora que fechou as igrejas é a obra da piedade. Tudo está sendo direcionado para a obra da piedade, que tem muitos irmãos aí que aumentou o número, né, irmão? Aumentou o número de precisados. O montante agora de tudo vai para a obra da piedade. E a obra da piedade é uma obra bem, vou falar uma coisa para o irmão, de revelação, tem que ser de revelação. Eu vou contar uma coisa para vocês em que aconteceu depois que acabou, que eu recebi 2 meses só. Uma cesta, um terno e tal. O jeito que os irmãos cuidam, né? Quando eu arrumei o meu emprego, de novo, que eu fiquei feliz, dali deu mais ou menos no segundo mês, que Deus preparou o emprego, eu chamei o diácono e falei para ele, irmão, não preciso de atendimento esse mês, o irmão corta. O irmão olhou para mim, colocou a mão na cintura e falou, irmão Paulo, Deus abençoe. Se todos os irmãos fossem que nem você, que avisasse, essa obra atenderia todo mundo. Eu falei, não, irmão, Deus abençoe, mas você se sente honrado, irmãos, quando tem esse tipo de atendimento com você. Você fala, poxa, eu sou tão pequenininho, de repente os irmãos têm a revelação que Deus mostra para eles a minha precisão. Os irmãos não olharam que eu tinha casa, não olharam que eu tinha carro, porque aquela casa, aquele carro, o carro estava no carnê em 72 prestação. E a casa estava no boleto em 240 prestação. Mas, irmão Paulo, mas por que você comprou um carro e uma casa desempregado? Não comprei. Eu estava numa empresa em que eu ganhava bem. E o que eu ganhava nessa empresa dava para pagar uma casa e um carro. E essa empresa estava sólida. Essa empresa, a todos, ali que a gente ia passar anos e anos ali, a empresa ia crescendo. A empresa tinha sede em São Paulo, tinha filiais em Santos, estava querendo abrir filial em outros lugares. Estava uma empresa ótima. De uma hora para outra passou um vento, faleceu o dono da empresa, os filhos ficou ali, não segurou, a empresa veio a falir. Só ouvi aquele comunicado que falava assim, quero ter reunião com vocês. Quando subiu os funcionários, falou, a partir de hoje, cada um faça o que quiser. Se quiser pedir as contas, peça. Se quiser ficar aqui até o final, vocês vão ficar sem receber. Porque a empresa faliu, o que eu tenho que fazer aqui é vender todos os estoques que eu tenho e alguns credores que devia for lá buscar de volta as mercadorias. Quer dizer, ficou aquela cena mesmo. A gente precisou trabalhar, precisou pagar a conta e foi aonde o Senhor apareceu naquela dificuldade. E graças a Deus arrumei o emprego, consegui pagar minha casa, já quitei minha casa e consegui quitar o meu carro, né, anos depois, né? E o nome de Deus foi glorificado, porque precisei, mas irmão, nós temos que dar valor. E muitos da obra da piedade fazem o seguinte, por isso que a obra da piedade, mas os irmãos, ele vasculha a vida. Não, irmão, ele não vasculha a vida. Eles perguntam, eles fazem a pergunta, porque a pessoa precisa, a pessoa está na. Eles perguntam, é de praxe perguntar. Ou então não quer ser atendido sem perguntar nada? Porque quando eu fui atendido da primeira vez, eu entreguei lá, falei para o servo de Deus, não precisa mais nada. Faltavam 2 ou 3 dias para entregar a outra cesta. Eu falei, não, irmão, pode entregar para outro. Mas o irmão tem de se meter, irmão, graças a Deus, eu recebi os dias que eu recebi aí, graças a Deus. Isso não foi orgulho, irmão, foi pensar no próximo. Foi pensar no próximo, que o dinheiro em que nós damos dentro da casa do Senhor é revertido em igrejas, em
Obra da piedade, irmãos. Construção, compra de terreno. É os templos onde nós se reunimos para buscar o Senhor. E em muitos lugares onde tem condições de ter uma igreja linda, de uma igreja confortável, se tem um lugar que tem muita gente contribui, vai fazer igreja de madeira, vai fazer barracão, vai colocar aqueles bancos de ferro duro. Não, irmão, se tem, aonde entra bastante contribuição, tem que deixar uma coisa melhor. Aonde entra pouca, a cidade vizinha ali, ou que os irmãos que atendem, faz uma igrejinha para o local que é, irmão. Não vai fazer também um templo enorme numa roça, em algum lugar, irmãos, que só congrega quantas pessoas? 70, 50 pessoas, né, irmãos? Irmãos, e esse caso sobre que falam aí, que muitos, quando não é atendido, muitos que é assim, que os irmãos vê que tá ali só por interesse de ser atendido, existe, irmão. Eu tô lá na congregação, chega lá, eu vou me batizar, mas eu tô assim, eu sou um pouquinho bracinho curto, eu não gosto de trabalhar, eu vou fazer de tudo para os irmãos me ajudar. Uma cesta de lá na Piedade, uma roupinha, um dinheiro para pagar o gás, para pagar a luz. E vou ficar ali, só me encostando. Aí quando os irmãos percebem, irmãos, que ali são segundas intenções, que a pessoa não é nem convertida, começa a fazer coisas exorbitantes. Porque o ser humano é capaz de tudo, viu, irmão? Não pensa que o ser humano é santinho, não. O ser humano, né? Não tem aquela parte que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano? Tem. Mas onde está escrito, irmão? Veja naquela parte que Deus fala: fiz isso e vi que era bom. Fiz aquilo e vi que era bom. Quando fez o homem, ele não falou que viu que era bom. Ele ficou calado. Porque sabe que o homem erra constantemente. O homem erra toda hora. Nós somos homens, somos carne, somos falhos. Às vezes muitos acham erro na congregação, erro de irmão pregando. Não na congregação em si, que essa obra é maravilhosa, essa obra é esplêndida. Essa obra não são para muitos, não. São para poucos. São para poucos. A obra de Deus é para poucos, não são para muitos. Sinto muito dizer isso, né? São para os escolhidos e para quem quer se salvar, né? São para poucos. Eu estou falando de homem, o ser humano. Que às vezes o ser humano fala alguma palavra em que ele sai fora do contexto, erra, né, constantemente e não perdoam. Martelo servo de Deus. Voltando ao assunto, tinha um irmão. Isso, diácono, o senhor já recolheu para o senhor de glória e ele me contou. Quando eu falei para ele: irmão, não preciso mais de atendimento não. Eu falei: então eu vou te contar uma coisa, irmão Paulo. Olha só o que acontece aqui. Tinha um irmão que ele estava ajudando. Numa cidade, não vou falar o nome da cidade, senão todo mundo pode conhecer. Uma cidade, tal lugar. A gente ajudava um irmão, obra da piedade. E todo mês dava uma cestinha para o irmão. Só que o irmão não se coçava. Não se coçava como? O irmão não tinha enfermidade. O irmão, aliás, ele não trabalhava porque ele estava encostado pelo NPS. Só que não estava recebendo do NPS. Houve um problema lá que ele automaticamente se encostou pelo NPS. Se ele voltasse a trabalhar, ele poderia perder qualquer auxílio. E ele ficou em casa. Aí os irmãos entenderam que ele não podia voltar por causa disso. Foram lá e falaram: então não vamos dar atendimento para o irmão. Pelo menos de fome o irmão não morre. Dava um bujão de gás, um dinheiro para pagar a luz, para pagar a água. E de repente, irmão, os irmãos ajudando 2 anos, irmão. 2 anos essa pessoa. E as pessoas não se coçaram. E os irmãos começaram assim, pensar: poxa, o que vai acontecer? 2 anos, não acontece nada, não sai a causa dele. Ele não, assim, pelo menos alguém da família que podia trabalhar, um filho, esposa, não vai arrumar um serviço. Mas os irmãos ficaram ali. Quando deu 2 anos certinho, a causa do irmão sai. A causa dele sai e ele ganhou uma bolada. Os irmãos achou assim: agora o irmão está estabilizado,
e nós vamos parar de dar cesta. Soube, né, que ele recebeu e parou de dar aquele atendimento. Travou aquele atendimento e foi dar atendimento para outro. Irmão, se não fosse um diácono me contando, eu poderia, assim, achar que era mentira. Mas essa pessoa foi atrás do ministério exigindo a contribuição de todo mês dele. Porque ele tinha direito. Mas por que tinha direito? Porque quando ele estava bom, ele ia trabalhar na limpeza da igreja. Eles argumentou isto. Ia trabalhar Mas aí os irmãos falaram assim para ele, mas você foi trabalhar, irmão? A gente estava te ajudando todo mês, mas agora você recebeu uma causa na justiça. Deixa essa parte para a gente ajudar uma outra família. Não, não e não e não. Conclusão, irmãos. Ele entrou na justiça e ganhou. E ganhou. Quer dizer, vai estar na consciência dessa pessoa. Com a causa e ganhando o sustento. É por isso, irmão, que às vezes os irmãos têm que pensar bastante nessa parte. Né? Se um ou outro vê alguém, porque se eu ver algum irmão precisando e eu ter condições, eu não vou ficar ligando para diácono, ficar ligando para a Irmã da Piedade, ficar falando que nem muitos faz. Olha lá, a Irmã da Piedade tá vendo ali o irmão precisando e não vai lá ajudar. Não, irmão, para com isso. Eu fui num atendimento uma vez que um cooperador me chamou, em uma casa no litoral paulista, levar a cesta básica, levar dizendo que as crianças estavam tudo com fome. Os bebezinhos estavam comendo fubá com água. Nós lá fizemos uma vaquinha, levamos, e eu até fui no carro falando, poxa, mas inconformado, criança comendo fubá com água, bebezinho às vezes quer tomar um leite, uma fruta, um Danone. Irmão, chegamos lá na casa, realmente tinha as crianças, umas crianças bonitas, bebezinho já, muito arteiras, né? Com saúde. Apesar de não estar comendo muito, mas estava com saúde. Irmãos, para nós entrar na casa do irmão, eu tive que quebrar 2 ou 3 galhos de árvore, de árvore pequena, porque o mato em frente à casa estava mais de meio metro. E tinha uns galhos. Quer dizer, parecia que o irmão morava num terreno cheio de mato. Aí eu falei, poxa, o irmão deve estar doente. Ele, a esposa, as crianças, para primeiro não limpar. Quando eu entrei dentro da casa do servo de Deus, ele tinha 5 filhos. 2 pequenininhos e 3 grandes. Os filhos, rapaz, já de seus 22, 23 anos, tudo barbudo, sentado no sofá. Aí eu pensei comigo, tudo bem, a gente veio trazer ajuda para as crianças, o servo de Deus está aí, de repente é uma prova que ele tem que passar, mas esses filhos dele ele podia limpar a casa, podia ajudar um pouco, né? Também, irmão, o cooperador viu que ali aquela parte só tinha que ser atendida aquele dia mesmo. Não atendeu mais. E esse servo de Deus tinha uma profissão boa, que se ele fosse atrás de emprego, dava para ele sustentar a casa dele, irmão. Então é isso, irmão, que às vezes acontece. Eu senti de fazer esse vídeo sobre a obra da piedade, né, irmãos? Que uma coisa, irmãos, é eu sou músico na congregação, eu sou cooperador, eu sou diácono, né? A irmã é da obra da piedade, a irmã é organista. É engraçado que quando às vezes sai da congregação, tem muitos que às vezes erram. Acontece alguma coisa que é tirada da liberdade, fica fraquinho, sai da congregação, mas tem a consciência em que ninguém tirou eles, ninguém prejudicou, ninguém fez nada para tirar eles. Ele mesmo que adulterou as coisas, ele mesmo que fez o que não deveria fazer. Essas pessoas que pensam dessa forma, Senhor, me perdoe, eu errei, era para me estar lá junto com o servo de Deus. Às vezes até tá, irmão, mas tá, o Senhor não me responde mais, não conversa mais comigo. Entendeu? Que às vezes Deus dá uma prova do silêncio. Deus fica calado para alguns. Para ver se realmente ele se arrependeu. Né, irmão? Mas tem uns, irmão, que ainda saem brigando, xingando, maldizendo, difamando, né? E hoje em dia eu fui da piedade, eu fui um músico, eu fui um cooperador, eu fui aquilo. E irmãos, falando mal,
Para encerrar esse vídeo, que daí está indo para 25 minutos. Teve um cooperador que vocês devem... Não vou falar o nome dele. Que ele me mandou mensagem e falou, irmão Paulo, não toca no meu nome, porque o que o irmão falou sobre mim aí, Deus abençoe, que o irmão foi totalmente coerente em falar sobre a minha parte. Esse cooperador, ele entregou o ministério. Muitos falam, entregou o ministério, aprontou, fez... Não, irmão. Nem todos que entregam o ministério aprontam. Às vezes ele sentiu. Renunciar, renunciou. E esse cooperador, quando renunciou, ele falou para mim, irmão Paulo, eu renunciei por conta própria, não pelo motivo da obra de Deus, que a obra de Deus é limpa. Eu renunciei porque senti, eu achei que era a hora de eu renunciar, mas eu não quero denegrir essa obra de Deus, que eu ainda vou continuar congregando normalmente e tendo liberdade como um irmão qualquer, assim, qualquer que eu digo, sem liberdade, sem ministério, como um irmão normal, sem ministério. Eu ainda quero servir a Deus dentro da casa do Senhor. Eu elogiei, falei, irmão, coisa linda, porque ministério não leva para o céu, irmão. O cargo de ancião não leva, o diácono não leva. Aliás, o cooperador, o diácono, são os últimos a entrar. Primeiro é a multidão. Por quê? Se ele fizer algo para alguém que por causa dele for impedido, ele vai dar conta. E quando ele é levantado no ministério, não é só levantado para ficar de bonitinho na frente pregando, não. Ele é levantado e a responsabilidade da igreja é tudo nas costas dele. Das almas da igreja. Se errarem por conta própria, cada um é responsável por sua alma. Agora, se ele, por palavras, por obras, falar algo para alguém que machuque alguém, ele vai dar conta, irmão. Deus pede conta. Ele vai dar conta perante Deus. Não adianta ninguém falar que aquele matou, que esse matou. Nós temos a consciência. Deus acusa. Aquele que teme o Senhor é acusado quando faz as coisas erradas. Né, irmão? Então ficamos por aqui. Essa parte da obra da piedade. Eu quero que a querida Irmandade agora comente aí o que vocês acham. Que a obra da piedade, irmão, é revelada pelo Espírito Santo. Deus revela para os servos, Deus mostra, né? Deus mostra. Não sei se vocês já perceberam, agora não que está os cultos parados, mas tem diácono tão experiente na obra da piedade que ele entra e fica lá atrás, no último banco sentado, e todos quando entram, ele fala assim para o Senhor, Senhor, me mostra as necessidades. Me mostra. E o Senhor fica conversando com ele. Aquele ali, ele precisa. Vai lá, manda as irmãs lá, dar atendimento na casa dele, orar com a esposa dele. Elas vão ver, logicamente que a pessoa tem que ver, né? Porque se a pessoa chegar numa casa em que a mesa tá farta, né? As irmãs não, poxa, peraí. Vamos dar uma cesta básica para uma pessoa que está comendo um mamãozinho, um suco de laranja. Aí não, né, irmãos? Né? Mas tem pessoas que precisam mesmo, irmão. E por isso que a congregação tem estes cuidados nesta parte. Porque a coleta da viúva pobre é para ajudar os necessitados, irmão. Não esqueça disso. E a obra de Deus é maravilhosa, irmão. A obra da piedade mais ainda. Conheci várias irmãs da piedade antigas de graça que o Senhor já recolheu. Mas são irmãs aí que deixaram saudade, irmãos. Foi uma geração de ministério, irmão, que a gente fica até triste quando o senhor está recolhendo um diácono, outro diácono, um ancião, outro ancião. A gente fica até triste, porque a gente não sabe essa nova geração que está entrando agora, irmão. O influenciamento, irmão. Ainda tem irmãos bons aí que são homens de Deus, irmãos. Esses aí são homens de Deus e são a coluna da casa do Senhor. Fiquem todos na santa paz de Deus, comentem, vamos interagir nesta parte, irmãos, que agora, nessa época do Covid, é que nossos irmãos necessitados estão mais precisando das revelações e da obra da piedade. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.